Para a nossa reflexão nesta noite, gostaria de voltar ao texto de Lucas, capítulo 15. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 15, e leia comigo a partir do verso 11. Do verso 11 até o verso 24. Hoje pela manhã, compartilhamos essa mesma parábola na perspectiva do irmão mais velho, que encontramos no verso 25 até o verso 32. Agora, à noite, gostaria de compartilhar a perspectiva desta parábola em relação ao irmão mais novo. Então vejamos o que diz a palavra do Senhor. Lucas capítulo 15, de 11 a 24. Diz assim a palavra do nosso Deus. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de uma forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu estou aqui morrendo, perecendo de fome. Vou me arrumar, vou me levantar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra o céu, pequei diante de Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho, trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo, o bezerro cevado. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Que Deus abençoe e aplique esta palavra preciosa aos nossos corações nesta noite. Como vimos pela manhã, essa é uma parábola a respeito de um homem que tinha 2 filhos. Na parábola, ambos estavam perdidos. Ambos estavam perdidos, o mais novo e o mais velho. Embora a perdição do mais velho fosse mais sutil, mais difícil de ser percebida, porque ele estava na casa do pai, porém, ele estava perdido, ele estava alienado do pai, alienado daquilo que estava no coração do pai. Diz o texto, acompanhe comigo o verso 13. O verso 13 nos diz que, passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, para um país distante, e lá desperdiçou os seus bens. Essa expressão, desperdiçou os seus bens, é para nós, nesta noite, a chave para entendermos esta parábola. Ele desperdiçou os seus bens, mas muito mais do que os seus bens, ele desperdiçou a sua vida. Eu quero encorajar você nesta noite a aproveitar bem a sua vida, a não desperdiçar a sua vida. Aquele jovem desperdiçou, portanto, a sua vida. Um pedaço da sua vida foi jogado no lixo, mais literalmente falando, no chiqueiro. Uma parte da sua vida foi parar no chiqueiro. Hoje, no auge
dos meus 54 anos, com 2 filhos jovens, eu me dirijo a você, jovem, que nos acompanha nesta noite, com toda a veemência da minha alma. Não desperdice a sua juventude, não desperdice a sua vida, não perca tempo com futilidades, não jogue fora a sua juventude. O nosso adversário sempre trabalhará para fazer você desperdiçar esta fase nobre, esta fase preciosa da sua vida, esta fase de tanto vigor. Use esta fase para viver intensamente os planos e os propósitos de Deus para você, para viver exatamente tudo aquilo que Ele preparou e planejou para você. Não desperdice a sua vida. Aproveite bem a sua vida. Não permita que a sua vida ande na direção do chiqueiro, como aconteceu com aquele moço. Só temos uma vida. Só temos uma vida. Não podemos desperdiçá-la. Precisamos aproveitá-la da melhor maneira possível. Eu creio que se nos lembrássemos o quanto a vida é limitada, curta, passageira, faríamos tudo para aproveitá-la da melhor maneira possível, não desperdiçaríamos um dia sequer. Aquele moço queria seguir a sua própria vontade, queria seguir o seu próprio caminho. Isso me faz lembrar de Isaías capítulo 53, verso 6, que nos diz que todos nós andávamos pelos nossos próprios caminhos, mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade de todos nós. Enquanto o irmão mais velho representa a abordagem moralista, o irmão mais novo representa a abordagem relativista. Tim Keller afirma que a salvação para aquele irmão mais novo é ser verdadeiro e leal a si mesmo, encontrar o que é bom para si mesmo e determinar o que é certo e errado para si mesmo. Ele pensa assim: se é que existe um Deus, Ele deve querer que eu seja fiel aos meus verdadeiros princípios. Ele quer que eu seja fiel a mim mesmo. Esse é o tempo de individualismo que vivenciamos hoje. Mas, porque a vida é curta e porque a vida é muito valiosa, preciosa para Deus, aproveite bem a sua vida. Procure aproveitar muito bem a sua vida. De que forma? A parábola nos dá algumas dicas, nos dá alguns princípios pelos quais podemos e devemos aproveitar bem a nossa vida. Para aproveitar bem a sua vida, primeiramente, procure alegrar o coração do Pai. Procure alegrar o coração do Pai. O verso 12, vá comigo ao texto, diz que o mais moço deles disse ao Pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. A atitude do filho em pedir a herança antes da morte do pai significava, na linguagem e no costume do Oriente, que ele estava desejando a morte do próprio pai para ter acesso imediato à herança que receberia do seu pai. Então, certamente, a atitude daquele moço trouxe muita tristeza e muita angústia ao coração daquele pai. Ele estava desejando que o seu pai morresse logo para tomar posse logo da sua herança. Quanta tristeza! Certamente aquele filho provocou ao coração do seu pai. E diz o texto no verso 13 que passados não muitos dias, o filho mais moço ajuntou tudo que tinha e foi para uma terra distante. Um negócio no Oriente não é feito, especialmente naquela época, não era feito da noite para o dia. Era feito em semanas, meses, até anos. Levava muito tempo para um negócio se concretizar. Com certeza ele fez um mau negócio, fez um péssimo negócio.
Ele fez isso de forma precipitada. Por quê? Porque havia certamente criado um mal-estar na sua casa, um mal-estar na sua família, por desejar tomar posse da herança antes do tempo, antes da morte do seu pai. E se a decisão de pedir a herança antes da morte do pai já havia causado tristeza ao coração desse pai, imagine agora a venda precipitada e a partida para uma terra distante, para um país distante. Para aproveitar bem a sua vida, procure alegrar o coração do pai, procure alegrar o coração de Deus. Faça as orações que Deus gostaria de ouvir. Faça a Deus os pedidos que o pai gostaria de ouvir. O pedido daquele moço certamente trouxe tristeza ao coração do pai. Aquilo que você tem pedido a Deus tem alegrado o coração dele. Os seus pedidos de oração estão em sintonia com o coração de Deus, estão em sintonia com o coração do pai. Nós, quando nos tornamos pais, sabemos muito bem o que é um pedido de um filho que nos traz alegria e um pedido que pode nos trazer tristeza. Aquele filho fez um pedido que certamente trouxe muita tristeza ao coração daquele pai. Faça você os pedidos que vão alegrar o coração do pai. Jesus ouviu o pai lhe dizer: este é o meu filho querido que me dá muita alegria. A respeito de Jesus, o pai disse: este é o meu filho que me dá muita alegria. Você, como filho de Deus, tem dado alegria ao Pai Celestial? Tem dado alegria ao coração do Pai? Tem sido um filho que tem trazido alegria ao coração do Pai? O que dá alegria ao coração de Deus é uma vida totalmente dedicada a Ele. É um coração íntegro como o de Jesus. É um caráter santificado, uma língua santificada na presença de Jesus. Aproveite bem a sua vida, procurando alegrar o coração do Pai. Em segundo lugar, para aproveitar bem a sua vida, não se afaste do Pai. Não se afaste do Pai. Diz o texto no verso 13 que depois de vender a sua propriedade, partiu para uma terra distante. Partiu para uma terra distante. O jovem partiu para um país distante, foi para longe do seu pai. Saiu de casa, não porque havia casado e constituído a sua família, saiu de casa porque queria viver do seu jeito, porque não queria prestar contas a ninguém, não queria dar mais satisfação a ninguém, porque queria viver de acordo com aquilo que desse na sua cabeça, sem ter a reprovação do seu pai ou de qualquer outra pessoa próxima que lhe dissesse: você está errado. Você não deve agir assim, você não deve fazer isso. Afastar-se do pai significava dizer ao pai: eu tenho tudo o que preciso, posso viver a minha vida do meu jeito, posso ser dono do meu próprio nariz, posso viver segundo a minha própria vontade. Afastar-se do pai significava confiar no dinheiro, nos bens, confiar em si mesmo, confiar na sua própria capacidade. O que aquele jovem não sabia é que o dinheiro não é tudo na vida. E que ele não sabia que o dinheiro não pode ser o fim, não pode ser a finalidade maior da nossa vida. Dinheiro sempre será um meio, não um fim. Viver para ganhar dinheiro não trará felicidade a ninguém. Portanto, não permita que o dinheiro, que a prosperidade, que o crescimento profissional, status, posição, seja lá o que for, afaste você do Pai. Afaste você do seu relacionamento com o Pai, do seu relacionamento com Deus. Isso me faz lembrar de uma família
eu ouvi essa história e gravei no meu coração. Um rapaz que entregou a sua vida a Jesus e quando entregou a sua vida a Cristo, tinha uma condição muito humilde, era muito pobre, mas com a graça de Deus ele foi melhorando a sua situação financeira. Deus foi abençoando e ajudando no seu desenvolvimento profissional, e Deus foi abençoando a sua família. E logo depois ele conseguiu comprar a sua casa própria, depois da casa própria conseguiu comprar o seu carro, e depois do carro ele conseguiu comprar a sua casa de praia. E já num domingo pela manhã, em certa ocasião, ele passou em frente ao templo, na hora do culto, mas ele estava indo para a sua casa de praia. E a filha do casal virou-se para o templo e disse: tchau, Papai do Céu, agora a gente não precisa mais de você, não. Esse é o evangelho que muitas pessoas hoje estão vivendo, em que elas querem coisas de Deus e não exatamente Deus. Elas querem as bênçãos de Deus, mas não querem efetivamente o Deus que nos dá as bênçãos. Invista no seu relacionamento com Deus. Se você quer aproveitar bem a sua vida, invista no seu relacionamento com Deus. Invista na sua comunhão com Deus. Viva intensamente esse relacionamento. Coma a Bíblia. Coma este livro. Gaste tempo em oração. Tenha um relacionamento profundo e não superficial com o Pai. Não se afaste do Pai, porque você jamais será suficientemente capaz de viver sem o Pai ou distante do Pai. Para aproveitar bem a sua vida, não se afaste do Pai. Terceiro lugar, reflita sobre as consequências das suas escolhas. Reflita sobre as consequências das suas escolhas. As nossas escolhas podem nos levar ao chiqueiro. Se você quer aproveitar bem a sua vida, reflita sobre as consequências daquilo que você está pensando em fazer. Ken Korkov afirmou que na vida, quando as coisas ficam fora de controle, a quem queremos atribuir culpa? A experiência, disse ele, me ensinou que sou eu quem cria grande parte do meu próprio caos. E creio que isso pode se aplicar a você também, disse ele. É universal, somos individualmente responsáveis pela turbulência em nossas vidas, ao menos por grande parte dela. Vivemos em um mundo em que as pessoas querem lançar culpa nas circunstâncias ou das circunstâncias sobre alguém ou alguma coisa, sobre os pais, os empregados, sobre o ambiente, sobre a sociedade, sobre as situações. Na realidade, porém, quando as coisas dão errado, queremos saber o motivo. Tudo o que precisamos fazer para saber o motivo é simplesmente olhar no espelho. Simplesmente olhar no espelho. Vez por outra, tenho aprendido que grande parte das consequências difíceis e desafiadoras com as quais tive que lidar foi resultante das minhas decisões prévias, erradas ou deficientes. Frequentemente ouço que insanidade é continuar fazendo a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Eu vou repetir: insanidade é continuar fazendo as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Se você está satisfeito onde se encontra, permaneça onde você está. Mas se está experimentando áreas de insatisfação e mesmo sofrimento, sugiro que você cave profundamente na palavra de Deus para poder fazer o que Ele lhe manda fazer. Descobrir que, como foi Ele que nos projetou, Ele sabe como funcionamos melhor e nos instrui de acordo com isso.
nos mostra o caminho que devemos seguir. Deus é o Pai que verdadeiramente sabe o que é melhor para nós. Fundamentalmente, as nossas escolhas em Deus vão fazer toda a diferença na nossa vida. Precisamos fundamentar as nossas escolhas neste Deus cuja vontade é boa, agradável e perfeita. Eclesiastes nos diz que tudo é vaidade e correr atrás do vento. Quais foram as consequências das decisões, das escolhas daquele rapaz, do irmão mais novo? O verso 14, você pode verificar comigo. Final do verso 14 vai dizer que, por consequência da sua escolha, ele começou a passar necessidade. O verso 15 diz que, por conta dessa necessidade, ele foi cuidar de porcos. O verso 16 nos diz que, por consequência da fome, ele começou então a tentar se alimentar daquilo que os porcos comiam, das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Parece que os porcos conseguiam um resultado melhor do que aquele rapaz. Aquele moço simplesmente chegou ao fundo do poço. Chegou ao fundo do poço. Portanto, para aproveitar bem a sua vida, reflita nas consequências das suas escolhas. Em nome de Jesus, reflita nas consequências das suas escolhas. Em quarto lugar, para aproveitar bem a sua vida, caia em si mesmo, ou tenha coragem para se arrepender dos seus pecados. Diz o texto, verso 17, então caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? Ele caiu em si e disse, vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho, trate-me como um dos seus trabalhadores. Precisamos cair na real e enfrentar a realidade em que se encontra a nossa vida. Não podemos fugir disso. Aquele moço fez o que pôde para tentar fugir dessa realidade de que estava alienado do seu pai, que estava longe de casa e que precisava voltar para casa. Hoje Deus espera que você caia em si mesmo, que você faça um exame de consciência e verifique o que é que tem distanciado você da vontade de Deus para a sua vida, dos sonhos e dos planos de Deus para você. Cair em si é quebrantar-se, cair em si é reconhecer o erro, cair em si é arrepender-se. Reconhecer que você não é nada sem Deus. Arrependimento é tudo que Deus espera de nós, tudo que Deus espera de mim e de você. Como vimos hoje pela manhã, o irmão mais velho representa os escribas e fariseus, mas o irmão mais novo representa os publicanos e pecadores que se arrependeram e que desejaram mudar de vida. Jesus conta essa parábola justamente para falar do arrependimento dos publicanos e pecadores. E numa outra parábola que nós encontramos em Mateus 21, de 28 a 32, Jesus vai dizer, o que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Parece uma parábola irmã da parábola de Lucas 15. Chegando-se ao primeiro, disse, filho, vá hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu, não quero ir, mas depois, arrependido, foi. Dirigindo-se ao segundo, o pai disse a mesma coisa ao segundo filho. E ele respondeu, sim, Senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Perguntou Jesus. Eles responderam, o primeiro que disse que não ia, mas se arrependeu e foi. Não aquele que disse que ia, mas acabou não indo.
Então Jesus disse: em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Porque João veio até vocês no caminho da justiça e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram, arrependeram-se dos seus pecados. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. Jesus destaca aqui, em ambas parábolas, a necessidade do arrependimento. O filho mais novo se arrependeu, caiu em si, teve coragem para se arrepender, para se dirigir ao Pai e dizer: Pai, eu pequei contra ti, eu pequei, eu errei, eu falhei. Esta é a hora de você cair em si e reconhecer que você precisa de Deus. Você precisa arrepender-se dos seus pecados. Obviamente há uma diferença entre remorso e arrependimento. O remorso é uma mera tristeza por alguma atitude cometida, por algo de errado que fizemos. Mas o arrependimento vai além da tristeza. O arrependimento nos leva à mudança de vida, à mudança de mente, mudança de atitude. Arrependimento é mais do que tristeza pelo pecado. É possível sim ter a convicção de pecado sem ter arrependimento. Arrependimento implica mudança de atitude, mudança de opinião em relação ao mundo, mudança de mente, mudança de direção. É uma mudança de dentro para fora. Aquele jovem disse: vou levantar e voltar para casa, e se levantou. Ele reconheceu que havia errado, reconheceu que precisava voltar para casa e voltou. Quantas pessoas estão dizendo: um dia eu voltarei, pastor. Um dia eu voltarei para casa. Um dia eu voltarei para Deus. Quem sabe um dia? Eu só espero que não seja tarde demais. Espero de coração que não seja tarde demais. Aquele jovem disse: vou me levantar e voltar para o meu pai. E se levantou. Ele entendeu que estava na hora que ele precisava tomar essa decisão e ele se levantou. Ele não ficou dizendo: amanhã, quem sabe, ano que vem, quem sabe, quando a pandemia passar, quem sabe. Faça isso agora, em nome de Jesus. Volte para Jesus agora, volte para Deus agora, em nome do Senhor. O verso 17 vai nos dizer que quando ele caiu em si, ele reconheceu e disse a si mesmo: quantos trabalhadores do meu pai têm fartura de pão e eu aqui estou perecendo de fome, estou morrendo de fome. Ele reconheceu o seu estado de perdição, ele reconheceu que dependia do seu pai, ele descobriu que não poderia continuar vivendo sozinho, longe do seu pai. Ele então desejou estabelecer um novo relacionamento com o Pai e ter então uma reconciliação com o Pai, porque antes ele desejava estabelecer a sua própria identidade, a sua própria independência, mas nenhuma pessoa, por mais madura que seja, pode declarar-se independente do Pai. No seu Pai, ele encontraria, ele acharia tudo o que precisava para a sua sobrevivência. Eclesiastes capítulo 12, verso 1, nos diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Antes que venham os maus dias e os anos em que dirás: não tem neles prazer, não tem neles contentamento. Esses anos em que não temos contentamento, anos de remorso, de tristeza, por ter jogado um período valioso da vida na lata do lixo, literalmente no chiqueiro. Esses anos são fruto simplesmente de consequências ou consequências de atitudes impensadas, irrefletidas e de uma tentativa de estabelecer o seu próprio destino sem depender de Deus. Caia na real.
caia na real de que você não pode viver sem Deus. Quem tenta viver sem Deus, infelizmente, vai acabar perdido. Vai se perder, como aquele jovem. Mas, em quinto lugar, essa palavra nos dá uma esperança tremenda. Essa parábola nos apresenta uma esperança maravilhosa. Em quinto lugar, para aproveitar bem a sua vida, aceite a graça do Pai. Aceite a graça do Pai. O verso 20 nos diz que, arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. O pai o avistou de longe. Deus reconhece você de perto ou de longe. Deus reconhece você onde quer que você esteja. Ele reconhece você. Os vizinhos talvez tenham pensado tratar-se de um mendigo saído do chiqueiro, mas o pai reconheceu que aquele era o seu filho. Não era um mendigo, não era qualquer pessoa que estava vindo, era o seu filho, o seu pai o reconheceu como tal. O pai reconheceu que aquele era o seu filho. E diz o texto que quando o pai o avistou, compadecido dele, foi ao seu encontro. O verbo compadecer significa ser movido pelas entranhas. Daí ser movido pela compaixão ou ter compaixão. E diz o texto que o pai, compadecido do seu filho, vendo aquele estrago que havia acontecido com o seu filho, correu ao seu encontro. Não era comum no Oriente os idosos correrem na direção dos mais novos. O que era comum era o contrário, os mais novos correrem na direção dos mais velhos. Os mais novos é que corriam na direção dos idosos. O pai, entretanto, quebra o protocolo. O pai quebra o paradigma e sai correndo na direção do seu filho. Jesus é o correr de Deus na direção do homem perdido, do ser humano perdido. Diz o texto que, quando chegou perto, o pai não hesitou, o pai simplesmente abraçou o seu filho e o beijou. De onde o filho estava vindo? Pense comigo aqui, de onde o filho estava vindo? Estava vindo do chiqueiro. Devia estar fedendo muito, estava cheirando mal. Mesmo assim, o pai o abraçou, o pai o beijou, porque Deus nos aceita como somos. Ele nos recebe da mesma forma como estamos. Não importa como estejamos, o Pai nos aceita, o Pai nos abraça, o Pai nos beija, o Pai nos acolhe. Já dizia o hino 266 do cantor cristão, tal qual estou, me aceitarás, e tu minha alma limparás, com teu amor me cobrirás, ó Salvador, me achego a ti. Tendo-se achegado ao pai, o filho tentou fazer o seu discurso, aquele discurso que já estava decorado, e que ele vinha decorando e decorando, pensando, refletindo no caminho de volta para casa. Mas o discurso do filho foi abafado pelo amor do pai. Ele nem conseguiu terminar de falar e o pai já tomou providência para a sua transformação. Porque este pai que nos aceita como somos, disse Max Lucado, ele se recusa a deixar-nos como somos. Ele se recusa a nos deixar do jeito que nós nos encontramos. Ele nos transforma, ele nos restaura, ele muda a nossa vida. O pai então providenciou a restauração daquele filho. De que forma? 3 sinais nós vamos ver aqui no verso 22
3 sinais. Primeiramente, tragam a melhor roupa e vistam nele. Porque, tendo saído do chiqueiro, certamente aquela roupa estava suja, estava imunda. Sem falar no tempo de viagem, ele estava sujo. O pai estava dizendo, tragam uma roupa nova para ele. Ele precisa se vestir novamente com uma nova roupa, com uma nova vida daqui para frente. Tragam também o anel, porque o anel é um símbolo de filiação. Este é o meu filho. Eu quero que ele carregue um anel de distinção para que todos saibam, toda a comunidade saiba que ele foi reconduzido à condição de filho. Foi restaurado à condição de filho. Tragam também uma sandália, porque os escravos andam descalços, mas o filho anda calçado. Tragam uma sandália para o meu filho. Tragam também o bezerro cevado. Tragam também o bezerro gordo. Vamos matar esse bezerro. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Ele deu uma grande festa, aquele novilho preparado para ocasiões especiais. Eu fico imaginando, pensando naquele novilho, e já sinto logo uma fome tremenda. Uma família sozinha era pequena demais para comer um bezerro inteiro. Era muito pequena. O pai resolveu convidar os amigos, resolveu convidar a vila inteira, resolveu convidar toda a comunidade para uma grande festa, para que todos pudessem se alegrar com o retorno do seu filho, com a recuperação, com a transformação do seu filho. Isso é o que Deus faz. É assim que Deus nos trata. É isso que Deus quer fazer com você ainda hoje. Para aproveitar bem a sua vida, aceite a graça do Pai. Aceite o perdão do Pai. Aceite a transformação que Deus quer operar na sua vida. Em nome de Jesus. O único jeito de aproveitar bem a vida é usufruindo do amor restaurador do Pai por você. É usufruindo do amor de Deus por você. Portanto, volte para casa hoje. Não é amanhã, não é um dia, quem sabe, mas é hoje. Volte para os braços do Pai hoje. Este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. A parábola do filho pródigo, a parábola dos 2 filhos, está na sequência de 3 parábolas. A primeira, a parábola da ovelha perdida. Ovelha que só deixa de estar perdida quando se encontra nos braços do seu pastor. A segunda parábola é a parábola da moeda ou da dracma perdida, que só deixa de estar perdida quando se encontra na mão da sua dona, quando é encontrada pela dona da casa. Aqui, o filho só deixa de estar perdido quando está nos braços do Pai. O ser humano só deixa de estar perdido quando se encontra nos braços do Pai. Onde você está hoje? A sua vida está nos braços do Pai? Você está nos braços do Pai? O verso 18, aquele moço diz, levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Assim como aquele filho mais novo, precisamos nos levantar
Ele se levantou e se pôs na estrada, em direção ao seu pai. Não em direção simplesmente à sua comunidade, ao seu povoado, aos seus amigos, aos seus parentes. Ele tinha certeza que aquela estrada o levaria de volta para o seu pai. E isso faria toda a diferença na sua vida. Grande parte do sofrimento humano se dá justamente por causa disso. O ser humano caminha, mas não encontra o Pai, não encontra Deus, porque está andando por um caminho errado, um caminho que jamais o levará até a sua casa. Não existe Deus no final dessa estrada, por isso o homem se encontra perdido. Você tem plena certeza de que o caminho em que você se encontra hoje levará você até o Pai, levará você até Deus. Provérbios nos diz que há caminho que ao homem parece ser bom, há caminho que ao homem parece ser direito, mas o fim dele é morte, é perdição, é separação eterna de Deus. Portanto, volte para o Pai hoje. Levante-se para voltar para o Pai hoje. Somente dessa forma você aproveitará muito bem a sua vida. Vamos orar? Feche os seus olhos e ore a Deus comigo. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, Deus de amor, nós te agradecemos pelo teu amor restaurador. E assim como nessa história o Pai restaura o Filho com o perdão, com a volta para casa, nós te pedimos, ó Deus, que tu ministres, ó Deus, a tua graça sobre aquelas pessoas que nos acompanham neste momento e que estão, ó Deus, tomando a sua decisão por Jesus, estão tomando a decisão de reconciliar com Jesus e voltar para a casa do Pai. Contempla cada um nesta hora. Faz, ó Deus, a tua obra em nome de Jesus. Manifesta, ó Deus, o teu poder e graça. Ó Deus bendito, ajuda cada um nesse processo de restauração, nesse processo de transformação. Quantos estão desperdiçando os seus dias, desperdiçando suas vidas, mas contempla neste momento aqueles que estão também, ó Deus, se decidindo por Jesus, estão se arrependendo dos seus pecados, como os publicanos e pecadores que ouviram Jesus contar essa parábola, se arrependeram dos seus pecados, assim como aquele irmão mais novo. Deus bendito, contempla, escreve os seus nomes no livro da vida e concede a cada um a certeza da sua salvação, a certeza de uma vida nova contigo. Faz, ó Deus, esta obra em nosso meio, para a honra e para a glória do teu santo e excelso nome. Nós te pedimos em nome de Jesus, nosso Salvador e Senhor. Amém e amém. Se você nesta noite entregou a sua vida a Jesus, se nesta noite você tomou a decisão de se reconciliar com o Pai, de se reconciliar com Deus, de voltar aos caminhos do Senhor, eu quero convidar você a enviar-nos uma mensagem, compartilhando a sua decisão. Envie-nos essa mensagem para o WhatsApp da nossa secretaria, que está aparecendo aqui na tela, 994357778, e diga: eu me reconciliei hoje com Jesus, eu entreguei a minha vida hoje a Jesus. E desta forma nós estaremos orando por você e nos oferecendo para acompanhar você nesta nova caminhada com Jesus. Que Deus para tanto o ajude e abençoe rica e abundantemente. Amém.